Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo Tardem, sou professor de Direito Processual Civil, advogado e hoje falaremos sobre como redigir corretamente um pedido de maneira eficiente na ação de execução da obrigação de pagar a quantia certa com base em título executivo extrajudicial. Primeiramente, eu preciso localizar vocês no Código de Processo Civil nesse procedimento. O processo de execução ele está no livro 2 da parte especial do Código, que começa no artigo 771. É a partir daí, então, que a gente vai fazer a análise dos dispositivos legais que são importantes para a compreensão de como formular um bom pedido. Especificamente, o procedimento da execução da obrigação de pagar quantia com base em título extra começa no artigo 824 em diante. Então, para que a gente possa elaborar uma pretensão, um pedido na petição inicial de uma maneira clara e precisa, nós teremos que analisar alguns dispositivos que eu chamo de peça-chave, como o 827, o 829, o 782, parágrafo 3º, que trata da negativação do executado, 831, 835, 854, e a gente vai então com calma, por meio de exibição de slides, debater e entender como esses artigos formam uma ordem lógica no momento e na hora de elaborar o pedido na nossa petição inicial. Bem, o primeiro passo é que a petição inicial de uma ação de execução ela segue os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. E o inciso 4 estabelece o pedido com as suas especificações. Para elaborar, portanto, o pedido, a gente tem que se atentar que, em primeiro lugar, o juiz ele precisa arbitrar os honorários advocatícios na ação de execução. Então, o primeiro pleito nosso será requerer o juiz o arbitramento dos honorários, com base no artigo 827, na base de 10% sobre o valor do débito a serem pagos pelo executado. É dessa maneira, então, que nós vamos começar a redação do nosso pedido, que ao final eu vou deixar aqui uma descrição dele montado. O segundo dispositivo peça-chave é 829, porque após pedir ao juiz para arbitrar os honorários advocatícios, nós pediremos a citação do executado para pagar a dívida, vamos apontar o valor dela e eu vou dizer como que a gente vai apontar o valor, no prazo de 3 dias, contado da citação. Importante dizer que esses 3 dias eles começam a contar do momento em que o executado recebe o mandado ou o ofício, se for pelos correios, da citação para pagar o débito. E não é da juntada. A juntada do mandado ou do AR aos autos serve para a contagem do prazo dos embargos, de 15 dias, artigo 915, que faz menção expressa ao artigo 231, que é justamente o artigo que inicia a contagem de um prazo com a juntada aos autos do mandado ou do ofício. Ok? Então, para o pagamento, o prazo é do recebimento por parte da pessoa física ou da pessoa jurídica. O 831 e o 835 são importantes na redação do nosso pedido, porque se não houver o pagamento no prazo de 3 dias, que é muito comum em ocorrer, nós vamos pedir então, em razão do não pagamento, a penhora de tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal, que deverá recair preferencialmente em dinheiro, que é o artigo 835, inciso 1º. E vocês sabem, todos nós sabemos que operamos com execução civil, e você que está aqui estudando, está aprendendo, que o método mais eficiente para fazer a penhora de dinheiro é o método do artigo 854, que tecnicamente a gente chama de indisponibilidade dos ativos financeiros do devedor, tracinho cisbajude. Logo, já fazendo aqui um resumo, a gente pede, em primeiro lugar, o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do artigo 827, devendo recair sobre 10% do débito objeto da execução. Letra B, a citação do executado para o pagamento no prazo de 3 dias do débito,
e aí vamos indicar a citação pelos Correios ou pelo oficial de justiça. Letra C, não havendo pagamento, como está aqui, nós vamos pedir a penhora de tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal, de dinheiro, 835, inciso 1º, pelo método da indisponibilidade dos ativos financeiros do devedor. Deixo aqui para vocês um pedido que eu elaborei como forma de trazer a prática aqui para dentro da nossa aula, em que eu coloco que, ante o exposto, nos termos dos fundamentos acima alinhados, requer-se, letra A, o arbitramento dos honorários advocatícios, na base de 10% sobre o valor do débito objeto da execução na forma do artigo 827. Letra B, a citação do executado pelo correio. E aqui é um ponto importante, pessoal. O Código de Processo Civil, artigo 247, não exclui a execução da citação pelo correio. O Código de 73, ele não permitia citação pelo correio nas ações de execução, mas o de 2015 mudou. Então hoje é permitida a citação pelo correio na ação de execução. E às vezes é até útil, porque o 247 trouxe para dentro dele o entendimento do STJ que a citação recebida na portaria do prédio ou pelo encarregado de recebimento de correspondências da pessoa jurídica é válida essa citação. Então é importante, em certos casos, optarmos pela citação na forma pelo correio, artigo 247, ou por oficial de justiça, se for da sua preferência, por meio de mandado, para pagar o valor do débito total de R$ 11.500, foi um exemplo que eu dei aqui hipotético, no prazo de 3 dias, que compreende o valor principal, R$ 10.000, os honorários, R$ 1.000 e as custas processuais, R$ 500. Aqui fica uma dica. Quando eu elaboro o pedido da ação de execução, no momento de pedir a citação do devedor para pagar, eu coloco o valor total em primeiro lugar, que inclui o débito principal, R$ 11.500, os honorários advocatícios, que é 10% de R$ 10.000, R$ 1.000, e as custas processuais. Porque eu já vi cartórios cometendo erro, e aí até em razão da redação que a gente apresentou, em não incluir na citação os honorários e as custas processuais que nós já pagamos. Então fica aqui uma dica prática para fazer a inclusão do valor principal, compreendendo o principal, os honorários e as custas processuais. Eu comentei no início da videoaula a respeito do artigo 782, parágrafo 3º do CPC. Nós podemos também pedir, em não havendo pagamento no prazo de 3 dias, requer-se a negativação do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, parágrafo 3º do CPC. Minha sugestão, para não ter dúvida, não ter problema do CPF ou do CNPJ do executado, entre no site, no aplicativo da Receita Federal e extraia aquele extrato, aquela certidão com o número do CPF, o número do CNPJ e anexe na petição inicial para que a gente não cometa o erro de negativar a pessoa errada de maneira alguma. E por fim, o que eu tinha comentado com vocês, que diante do não pagamento, requer-se a penhora de dinheiro por meio da indisponibilidade dos ativos financeiros, cisbajude, na forma dos artigos 831, 835, inciso 1º e 854 do Código de Processo Civil. Dá-se a causa o valor de R$ 10.000, termos em que pede deferimento, não vamos pleitear na petição inicial da ação de execução produção de provas, não tem provas a produzir na ação de execução, princípio do desfecho único. Se não houver o pagamento, o juiz vai atingindo o patrimônio do executado até o adimplemento da obrigação. Também não vamos pedir a procedência do pedido, pois nós não estamos no processo de conhecimento, nós já temos uma norma jurídica concreta, que é o título executivo extrajudicial, e vamos seguir, em resumo, esse critério que eu coloquei para vocês. Letra A, pediremos o arbitramento dos honorários advocatícios.
na forma do artigo 827. Letra B, vamos pedir a citação do executado pelos Correios 247 ou por oficial de justiça. Nós vamos escolher o melhor método para pagar o valor principal no prazo de 3 dias na forma do artigo 829. E lembrar de colocar o valor principal, o valor já incluindo os honorários advocatícios e as custas processuais que nós já pagamos, se não for o caso da assistência judiciária. Letra C, não havendo pagamento, vamos pedir então a negativação do nome do devedor, na forma do artigo 782, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, e também, diante do não pagamento, a penhora de dinheiro por meio da indisponibilidade dos ativos financeiros cisbajude. Gustavo, eu posso, na petição inicial, incluir uma letra C indicando os bens que o executado possui para fins de penhora, porque eu já fiz uma pesquisa, eu fui diligente, eu procurei os bens que ele possui, então eu quero incluir uma letra nesse sentido? Pode sim, não tem problema. O artigo 829 do Código de Processo Civil, quando determina a citação, nos seus parágrafos, ele estabelece que o exequente pode indicar os bens do devedor para fins de penhora. Ok? Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil sobre os pedidos e eu aguardo você para o próximo vídeo sobre execução civil. Grande abraço.